Eu gostaria de ler na Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 17 até o versículo 19. Muito obrigado, Miqueias. E depois do versículo 26 até o versículo 30. Diz assim a santa palavra de Deus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. No versículo 28 diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Podeis assentar. O que há de tão importante sobre a Páscoa? Há quase 2000 anos ocorreu no Oriente Médio um evento que mudou o mundo para sempre. Na semana da Páscoa, Jesus foi julgado, condenado e morto em uma cruz. Jesus foi crucificado no período da Páscoa. Ele tinha comido a Páscoa com seus discípulos na noite anterior e foram para o jardim orar, onde Jesus foi preso. Antes das 9 horas da manhã do dia seguinte, Jesus tinha sido julgado 6 vezes. 3 vezes pelos judeus e 3 vezes por uma corte romana. Falsas testemunhas foram levantadas contra Jesus e ele foi vergonhosamente humilhado. Colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinho e o esbofetearam. Durante sua crucificação, dividiram suas túnicas e sortearam entre eles. Colocaram Jesus sobre uma cruz e o crucificaram entre 2 ladrões. Mas, a despeito de tudo isto, Deus estava trabalhando. Tudo aquilo que as forças satânicas fizeram com a intenção de eliminar Jesus, foi usado por Deus para trazer redenção ao mundo. Muitos hoje não compreendem a cruz e seu significado, mas os caminhos de Deus estão acima dos caminhos do homem. Por isso, quando chegamos diante da cruz com fé, dizendo: eu sou um pecador, e me entrego totalmente à misericórdia de Deus, como revelado na morte de seu Filho, um milagre acontece em nossas vidas. Paulo chamava esse milagre de ser salvo. E Jesus falou deste milagre como o novo nascimento. Nesta oportunidade, gostaria de convidá-los a analisar a cruz sobre 4 aspectos. Primeiro, o homem da cruz. Segundo, o responsável pela cruz. Terceiro, a misericórdia da cruz. E, por último, a mensagem da cruz. O homem da cruz foi Jesus.
Jesus era um homem. Ele foi mais que um homem, mas ele era um homem. Ele foi o único homem que nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. Todos aqueles que o conheciam testificaram a respeito de sua verdadeira natureza. Simão Pedro chamou Jesus de o Cristo, o Filho do Deus vivo. João Batista testificou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois da ressurreição, Tomé exclamou: Senhor meu e Deus meu. A história está repleta de testemunho da pessoa que, embora tenham vivido depois dele, sentiram um impacto transformador de Jesus em sua vida. O homem da cruz era Jesus. Quem foi o responsável pela cruz? Quem foi o responsável pela morte de Jesus? Do ponto de vista humano, poderíamos dizer que os soldados romanos foram, na verdade, os responsáveis pela sua morte. Eles cumpriram a ordem de execução do mestre. Se olharmos um pouquinho mais para trás, nós poderíamos dizer que a crucificação de Jesus foi culpa de Pilatos, pois ele falhou em libertar Jesus, quando as evidências claramente indicavam que não havia culpa nele. Pilatos mandou trazer água, lavou as suas mãos, declarando: sou inocente do sangue deste homem. Se recuarmos ainda mais no tempo, poderíamos culpar os judeus. Foram eles que entregaram Jesus a Pilatos por causa da inveja. Jesus recusara aceitar o tipo de religião deles, um código legalista de obediência à aparência, com pouca ou nenhuma espiritualidade, muito menos compaixão humana. Ou ainda poderíamos culpar Judas, pois ele identificou Jesus no jardim para os soldados romanos prendê-lo. Tudo isto são meios artificiais para encontrar o culpado. A morte de Jesus foi muito mais do que a morte de um homem qualquer. A Bíblia mostra que a pecaminosidade do ser humano tornou a redenção uma necessidade. As pessoas não são convencidas de seus pecados através da lógica. Eles são convencidos pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Portanto, o responsável pela cruz foi eu e você. Foi o pecado da humanidade que levou Jesus à cruz. Mas não poderíamos deixar de mencionar a misericórdia da cruz. É no Calvário que contemplamos o coração de Deus, como em nenhum outro lugar na Bíblia. Cristo derramou sua alma como uma oferta pelos nossos pecados, quando ele deu a sua vida. A vida de Jesus não foi tirada dele, ele deu a sua vida. Ele sacrificou a sua vida por sua livre e espontânea vontade. No jardim do Getsêmani, ele disse a Pedro que poderia orar ao Pai, e 72 mil anjos viriam em seu socorro. A razão pela qual Jesus não ofereceu resistência à sua prisão e crucificação era por causa do seu grande amor pela humanidade pecadora.
As pessoas espiritualmente perdidas precisam de misericórdia. Se Deus nos tratasse com base na justiça, todos nós estaríamos perdidos. Mas a nossa salvação é toda de graça, porque Deus ama os sem merecimentos. Graça tem sido definida como a gratidão imerecida, como a misericórdia de Deus. A cruz tem esta mensagem de misericórdia. Mas, em quarto lugar, precisamos mencionar a mensagem da cruz. Olhando para a cruz, nós podemos ver um chamado duplo. Na cruz, Deus chama dois tipos de pessoas, dois grupos de pessoas. A cruz tem uma mensagem para aqueles que já são salvos. A cruz tem uma mensagem para nós. Nós somos salvos para viver constantemente debaixo da sombra do Calvário e nunca esquecer que fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Cada vez que pensamos no Calvário, devemos lembrar de novo que é através da misericórdia do Senhor e não pelas nossas obras que somos filhos de Deus. Há uma mensagem na cruz para aqueles que já foram salvos, mas há também uma mensagem para aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados e não confiaram em Jesus para a salvação. A mensagem é que recebam Cristo como Salvador pessoal. Quando Jesus morreu na cruz, Deus colocou nas suas costas o pecado de cada pessoa. A cruz de Cristo te chama ao arrependimento dos pecados e a confiar em Jesus como Salvador pessoal. Ao aceitar Jesus como Salvador, você vai ser regenerado. O seu coração vai mudar, porque a morte de Cristo mexe com o nosso coração. E mais, o Espírito Santo vai fazer de você uma nova pessoa em Cristo Jesus. Eu gostaria de concluir voltando à pergunta que fizemos no início desta reflexão. Por que a morte de Jesus torna a Páscoa tão importante? A Páscoa é importante porque provou que Jesus era quem dizia ser. Ele era Deus em carne e osso e veio ao mundo para nos salvar. Por isso, você que me ouve e você que me assiste pelas redes sociais, se ainda não entregou a sua vida a Jesus, esta é a hora, esta é a sua oportunidade. Você precisa apenas dar 3 passos. O primeiro deles é admitir que você é um pecador e precisa de perdão. O segundo passo é crer que Jesus já morreu por você. E o terceiro passo é, através da oração, confessar que Jesus Cristo é o único caminho para Deus e se comprometer a viver para Jesus pelo resto da sua vida. E eu concluo com a leitura de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Que Deus abençoe a todos.